Então, enquanto ele vai abrindo aqui, como o Felipe falou, hoje a gente vai focar em desastre recovery, tá, gente? Eu vou tentar dar algumas dicas a vocês, não só como funciona a ferramenta, mas como vender, como apresentar no mercado, quais diferenciais dela, etc. Peço que não se sintam tímidos, pelo contrário, eu gosto de todas as minhas apresentações, apesar de dizer que webinar é treinamento, eu gosto que seja uma grande mesa redonda. Então, tem perguntas, tem dúvidas, quer fazer uma observação, faz. Sempre todo mundo, incentivo muito, deixa a câmera ligada, vamos se olhar olho no olho, de certa forma, e interagir um pouquinho mais, legal? Vou abrir aqui a minha tela. Legal. Quem notar eu olhando para o lado, gente, é só porque eu estou olhando para vocês aqui na minha tela do lado, tá? Então não estranhem, não. Magno, Fausto, Felipe, vou pedir um favor. Todo mundo que for entrando, vai liberando o microfone e a câmera também, tá? Para se eles quiserem abrir, ficar à vontade. Legal, então vamos começar Fechado. Hoje falando um pouquinho, né, de desastre. Então antes, já que a gente tem gente nova hoje, que não estava da última vez, pode até não ser nova na Cronis, mas é sempre legal falar só um pouquinho da empresa, né? Então, vamos tentar ser rápido, tá, gente? Que eu sei que muita gente já viu isso aqui na outra, mas a Cronis é uma empresa de segurança cibernética. E eu sempre vou começar batendo muito nessa tecla. Não é uma empresa de backup, é uma empresa de segurança cibernética. Por que eu bato muito nessa tecla? Porque lá em 2003, aí, quando a Cronis foi fundada, lá na Suíça, nós nascemos como empresa de backup. E como forma natural, é como muitos ainda lembram da gente. Porém, há mais de uma década atrás, a Cronis percebeu que backup era uma parte pequena de um mundo quando se fala de segurança, né? Então, nós expandimos todos os nossos serviços ao longo das últimas décadas, exatamente, tornando sua empresa sempre pensando em segurança primeiro. Segurança em primeiro lugar, depois todos os outros fatores. Isso vai desde o backup para desastre cover, para segurança de point, né? Isso eu bato muito na tecla, porque vocês, que são as pessoas que estão trazendo o conceito da Cronos para os clientes finais, tem que estar com isso na ponta da língua. Se você está chegando no seu cliente falando, a Cronos é uma empresa de backup, e ela na frente você quer vender o EDR, você quer vender o RMM, você quer vender o Desastre Recovery, ele já está na mente que a Cronos é uma empresa de backup. Ele não vai pensar na Cronos como a outra solução de segurança que ele precisa. E isso vai prejudicar vocês. Então eu sempre vou bater muito, muito, muito nessa tecla. Vamos tirar essa mente que a Cronos é igual a backup, tá? Legal. Então, nós somos uma empresa suíça global, estamos em mais de 45 países, 20 mil parceiros, 750 clientes. Aqui de 54 data centers, mas olha, eu já consertei esse número essa semana mesmo, que eu vi uma outra apresentação, estamos 60 data centers, depois eu vou até atualizar esse dado aí. Isso é, desse slide aqui, a segunda informação mais importante para vocês. Por quê? 60 data centers, gente. 60 data centers ao redor do mundo. Nós temos 2 aqui no Brasil. Esses data centers são nossos, não é um parceiro nosso que a gente é nosso, tá? A maioria ali com ISO, com SOC, Tier 3, você tem no nosso site a relação dos data centers e suas certificações, o que é muito importante para o seu cliente. Isso aqui significa que a gente está onde os dados de seus clientes estão. Então, ele está no Brasil, a gente está no Brasil, ele está nos Estados Unidos, a gente está nos Estados Unidos, ele está em Portugal, na África do Sul, no Japão. Eu já tive parceiro abrindo console no Japão. Então, assim, a gente consegue estar onde você está, sem custo extra para abrir esse console, pagando apenas a utilização do produto, tá? Se um dia vocês precisarem, seus dados, seus clientes estão em outro lugar, só falar aí com o time do Felipe e a gente cuida de vocês. Legal? Então, eu acho muito fácil, sempre digo isso. Eu aqui trabalho na Cronis, vim dizer, nosso produto é bom. Então, eu gosto de trazer que o mercado diz isso. E é uma verdade. A Cronis é comprovada pelos principais especialistas de segurança. AV Testes, AV Comparity, Vírus Bulletin. Novamente, no nosso site, na página do Trust Center, você vai achar uma relação de todos os testes, empresas que fazem essas certificações com a gente e todas as premiações, inclusive, como, por exemplo, quando eu mencionei na última webinar da gente, a premiação que o nosso EDR ganhou 2 anos seguidos da AV Test como EDR do ano, né? Na parte de dados ali, de backup, consequentemente de desastre recovery, inclusive eu dou uma dica. Nós estamos num lugar muito importante que não está aqui, mas que Gostei, isso aí. Nós estamos num lugar que eu dou uma dica para vocês, que é no Gartner Peer Review. Muitos dos seus clientes podem perguntar, né? Você é no Gartner, está no Gartner, está no Gartner? Gente, a Cronos não está no Gartner em si, por 2 razões, tá? Primeiro, eu não sei se vocês sabem, mas o Gartner é pago. Então, só está lá, só é considerado quem paga uma taxa para estar lá. Você pode até não pagar a sua localização, mas você tem que pagar para estar lá. Segundo, o Gartner é um quadrado, né? Um quadrante, literalmente. Então, ele está tentando te encaixar numa posição só, numa classificação só. E a Cronis tem um portfólio muito grande para a gente estar somente em um quadrante. Então, é difícil enquadrar a Cronis ali. Porém, tem uma parte no Gartner que é muito interessante, que é a Peer Review, que é onde usuários reais vão lá para dar feedback reais da utilização deles do produto. E a Cronis está lá, depois vocês podem checar, em primeiro lugar, em Peer Review na parte de proteção de dados. Então, fica essa dica aí para vocês também, tá? Você tem esse link para passar pra gente, Luana? Seria bem interessante ali, se você conseguir. Eu vou caçar se eu ainda tenho, Felipe, mas aí eu te mando depois, tá? Tá, Se eu não me engano, tá no próprio Trust Center, também. tá, Felipe? Eu acho que tá no Trust Center, mas eu vou caçar de qualquer jeito para olhar, para mandar para você. Tá bom, obrigado.
Nada. Então, a Acronis é, como eu falei, para segurança cibernética, e nosso maior diferencial, e aqui é a segunda coisa que eu bato sempre, tá, gente? Vou bater sempre, sempre, sempre. Como o Rafael aí falou, repetição, tá? A Acronis tem uma missão e seu maior diferencial, que é integração. Integração, 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 integração. Maior diferencial de mercado. Por quê? Tudo que vocês estão vendo aqui, cada quadradinho desses aí é um produto. Um pacote, no caso nosso, né? Cada um deles modular, você trabalha só o que você quer, vende só o que você quer, como você quer para o seu cliente. Então, só quer backup, bota backup, só quer DR, só DR, RMM, só RMM, não tem problema nenhum. Mas à medida que você vai tendo mais deles, você ganha um grande diferencial. Primeiro, você ganha funcionalidades novas, formas de se integrarem que você não tem com nenhum outro fabricante. E, além disso, você ganha eficiência operacional. Você não ter que ter cada um de seus produtos em um fabricante diferente, em um console diferente. Eu estava em Belo Horizonte semana passada, conversando com um cliente de um parceiro meu, e o cara listando assim os fabricantes, foi 10 para cima. E aí eu perguntava com eles, e aí, como é que você faz isso? A gente dá um jeito, tem que treinar a equipe em cada um dos 10 fabricantes, em cada um dos 10 ferramentas, pagando em lugares diferentes, gerindo em consoles diferentes, que não se ajudam, que muitas vezes se atrapalham, você abre chamado técnico em 10 lugares diferentes. Isso, para o operacional, é, assim, um pesadelo. Então, aqui é o grande diferencial que você tem, você poder estar tudo com um agente só, com console só, gerenciar tudo no lugar, tudo conversando, tudo isso aqui é feito para conversar um com o outro. No final do dia, é o maior diferencial que você vai ter. Porque se você deixar seu cliente levar para você para a conversa de quero comparar as features da Acronis com as features da Vim, com a feature da Kaspersky, com a feature da Bitdefender, não é assim que você vai ganhar. Porque, na verdade, se você bota no papel as features da maioria dos produtos, não vou dizer que é tudo, mas a maioria dos produtos com a maioria dos fabricantes, em termos de feature, eles são muito parecidos. Uma ou outra vai ser ali diferencial, vai trazer alguma coisa diferente, que normalmente só vai realmente fazer a diferença quando é algo que o cliente está precisando muito. O que vem por trás daquilo ali é o que é o tomador de decisão, né? Vem a qualidade do produto, a eficiência, a forma de integrar para você. E, no nosso caso, de integrar também, né? Não só a entregabilidade, mas integrabilidade. A forma que a gente bota essa plataforma a seu dispor, onde você pode integrar tudo, conversar tudo, gerenciar mais fácil, é o diferencial grande na hora de sua venda. Você oferecer isso para o seu cliente, ele ter essa possibilidade operacional. Então, eu sempre vou bater nessa isso é uma coisa importante que você falou, né, Luana? Porque o cliente ele fica sempre buscando ali o melhor do Gartner, né? O top isso, o top aquilo e tal. Uhum. E não que a gente não seja o top, né? A gente, eu acredito que todos os segmentos da Acronis está entre os tops, né? Mas claro que para uma empresa que é focado só em backup é muito mais fácil ele estar no topo do Gartner de backup. Uma empresa que é focado só em antivírus é muito mais fácil estar no topo do antivírus, né? A Acronis ela tem um portfólio completo que entrega um custo-benefício interessantíssimo em todos os produtos, né? Então, em vez de o cliente focar em, tipo assim, olha, ter o melhor disso, o melhor daquilo, eu acho que o foco inicial é ter uma segurança, né? E claro que não dá para descartar a qualidade dessa segurança, sim, nós não estamos falando aqui em descartar a qualidade, mas nós estamos falando realmente em entregar a qualidade e entregar também um processo onde o cliente tem tudo em um, consegue gerenciar todas as features dentro de um que seja produto. uma usabilidade alta, exatamente, né, filha? Porque não adianta você ter aquela ferramenta complexa, cara, super bem avaliada, que você usa 5%, porque nem saber usar direito você sabe usar. Exatamente, né? E um ponto importante, né? Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui tem um cliente, ou 2, ou 3, ou até dentro de casa tem aquele software que você contratou, né? E muitas vezes o software você não parou, você não conseguiu parar para fazer um treinamento daquele software, para entender como é que o software funciona, você tá pagando aquilo ali, né? Eu acho que a principal vantagem da Acronis é isso, é tudo em um, você consegue gerenciar tudo num único painel, você paga em cima de consumo, você usa hoje, você tá pagando, amanhã você deixou de utilizar, você deixa de pagar, certo? Um faturamento honesto. Uma facilidade, né, de utilização enorme também, né? Exatamente, né? Eu costumo até dizer nas apresentações que eu faço da Acronis, que parece ser tão simples que a ferramenta muitas vezes parece não entregar aquilo que promete, né? Porque a facilidade é tão simples, o front-end da ferramenta é tão simplificado que muitas vezes o cara fala assim, não é possível, né? Não vou entregar a segurança cibernética da minha empresa em cima disso, né? Mas eu sempre comento, assim, olha, não se engane, né? Por trás dessa simplicidade tem uma engine muito forte da Acronis, né? Legal. Então, para finalizar, aqui está a ideia da Acronis, as possibilidades que você tem de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, ou seja, proteger seu cliente de ponta a ponta do processo, tudo num lugar só, tudo de forma proativa. Tem dúvidas aqui, gente? Eu posso seguir para o produto. Eu tentei ser rápida, concisa, só uma pequena apresentação da Acronis para quem não está tão familiarizado, né? Então, vamos falar do produto que a gente veio focar hoje, Disaster Recovery. Ficou faltando um Y no final meu aí, eu devo ter apagado sem querer. Gente, o que é recuperação de desastre? O que é que a gente está vendendo aqui por trás? Alguém se arrisca a me responder? No Felipe, não quero ouvir você não, eu quero ouvir dos seus parceiros, tá? O meu discurso aqui está na ponta da língua já. Não vou botar aí, não. Vamos lá, se ninguém me responder, eu vou escolher um, hein? Só um detalhe, eu achei ali o link do Gartner, tá? Do review. Coloquei no chat aí também, tá, Luana? O link, legal, bem interessante. Legal. Vitor, e Norpel, eu sei que a Norpel é um grande parceiro nosso, vamos lá. O que é que a gente está vendendo com recuperação de desastre, sabe? Ô, Rafael.
Como o Felipe falou, né? A gente usa praticamente a mesma estratégia. O Felipe tem falado muito nessa técnica que a gente também tem feito aqui. Bom dia, pessoal, primeiro, né? Obrigado aí, Luana, pela escolha. É um serviço realmente para a gente oferecer o cliente ali para uns serviços mais críticos, né? Realmente entregando ali um downtime menor possível. Ter uma estrutura realmente que, em caso de algum desastre, algum incidente, a gente consiga subir esse. É o que a gente vende, subir independente do tamanho do servidor do cara, qual aplicação ele tem, de que maneira que ele acessa esse serviço, a gente entregar tudo isso para ele numa velocidade mais rápida possível. É basicamente isso que a gente tem batido aqui na tecla com nossos clientes, tá? Que hoje possui DR. Você não está errado, mas você falou do produto, da entregabilidade, você não falou do valor atrás. Sabe qual é o valor atrás? Sabe o que você está vendendo no final do dia? Continuidade de negócio. Você concorda comigo? O Rafael Quando a gente está falando de respondido qualquer lá, produto, a gente está entregando alguma coisa no fundo, né? Cliente, a gente fica, eu acho que a gente fica preso em conversar com o cliente do produto. Você quer vender o produto, quer explicar o que o produto faz, o que você está entregando com o produto. Mas todo produto, especialmente em termos de segurança cibernética, você está entregando valor por trás muito a mais. E em termos de disaster recovery, isso é extremamente importante, impactante. Você está entregando aqui continuidade de negócios. Você tem um plano que você vai tomar agora, se sua empresa parar. Então, aqui fica algumas conversas, algumas dicas que é muito interessante você lembrar quando você está querendo conversa inicial com o cliente falando de disaster recovery, né? Quantas empresas deixam de faturar 24 horas por dia? E aqui é um erro muito grande que eu vejo, por exemplo. Semana passada, a gente passou uma semana inteira em BH, tá? Eu tive uma experiência muito enriquecedora de estar conversando com vários clientes parceiros meus da região. Então, eu vou trazer hoje, possivelmente, eu vou acabar trazendo alguns exemplos disso, porque a gente traz a vida, né? Como exemplo, quando a gente fala de produto de venda. Estava falando com um cliente meu, lá de BH, na verdade ele é de Roraima, ele estava visitando um parceiro de BH, ele deu sorte. Que ele me contou que ele não tinha disaster recovery. Ele tinha um backup em HD externo na empresa dele, tá? Até que mais comum do que parece. Parece brincadeira, mas... Pois é. Até que um belo dia, ele chegou na empresa e os servidores dele tinham dado defeito, tinha quebrado. Ele até voltou, tá? O backup dele estava inteiro no HD, ele conseguiu voltar. Só que levou 2 dias inteiros para ele voltar. 2 dias de empresa parada, gente. O que você gasta em 2 dias? Você gasta com água, que você paga água, luz, aluguel, salário de funcionário. Legal. O que você deixa de ganhar com isso? Eu sou um varejo, eu venderia, sei lá, 15 mil reais por dia. Legal. Então você gastou, vamos dizer, você gastou 10 mil reais ali de custo, mais 15 que você deixou de vender, então 25 mil reais de perda por dia que você teve parado. Esses são cálculos muito importantes você fazer com o seu cliente, para mostrar qual é a perda dele. Não é a perda só de custo, também é a perda de potencial de venda por dia. Quanto o seu negócio perde para a concorrência? Porque aquele seu cliente que ia comprar com você aquele dia, não necessariamente ele vai esperar você estar de volta aqui. Ele pode decidir que agora ele precisa daquilo de uma forma imediata e ele vai no seu concorrente. Inclusive, esse é um discurso que você tem que saber personalizar baseado em que tipo de cliente você está conversando, tá? Essa é a dica para você. É um supermercado? Vamos falar para aquele dono de supermercado como é o dia a dia de uma pessoa que compra no mercado. Ele vai mesmo esperar para voltar daqui a 3 dias para comprar no seu mercado ou ele vai no mercado da esquina? Será que na próxima vez ele vai no seu de novo ou ele vai agora naquele da esquina que ele foi e teve uma boa experiência? É um aluguel de carro? Quem está alugando carro, ele vai ficar esperando para alugar o carro no outro dia? Não vai. Quem está alugando carro precisa alugar carro naquele dia. Então ele vai atravessar a rua e vai na outra locadora. Né? Então tem muito esse tipo de conversa que você tem que adaptar com o cliente quando você fala de continuidade de negócio, porque a maior barreira do disaster recovery, ao meu ver, é o cara entender que ele precisa de disaster recovery. Porque quase todo mundo precisa, mas eles não entendem exatamente o impacto disso aqui. Como é a imagem que aquela empresa fica perante o cliente. Eu tive um parceiro, foi nem vendedor, não foi nem cliente, foi parceiro mesmo ano passado, era um data center. 200 terabytes. Sofreu um ransomware, pegou, parou, perdeu tudo. Perdeu, não perdeu porque ele tinha backup, mas quanto você acha que leva para 200 terabytes fazer de restore? Levou 2 semanas parado. Gente, imagina um data center leva 2 semanas parado. Completamente parado. Eu brinquei com ele que era casa de ferreiro e espeto de pau, né? Porque não tinha um desastre de Covid dentro de casa. Completamente parado. Como é que ficou a imagem dele, você acha, depois do incidente com o cliente? O cliente vai confiar naquele data center que parou do nada por 2 semanas? Não tinha um plano de continuidade? Eu costumo falar de desastre recovery muito como carro. Gente, alguém aqui dirige? Alguém me levanta a mão aí dizendo que você dirige? Aí, ó, o Felipe dirige. Eu garanto que tá, o Fausto dirige. Legal. Fausto, você bateu seu carro ano passado? Não. Não? Mas você renovou seu seguro esse ano? Com certeza. Com certeza, né? Por quê? Porque dos você bate... 3 carros, inclusive. Aí, ó. Por quê? Porque você bate no fundo da BMW, você pensa, Jesus, graças a Deus estava no seguro. E é exatamente o custo do seguro, esse o ponto, né? O potencial do perda é muito menor, né, relativamente falando. E eu acho que a mentalidade é muito essa. Você não sai com seu carro novinho, você não compra um Porsche e sai de lá da empresa com seguro naquele Porsche, porque vai que você na esquina bate ele. Até um outro exemplo tão forte quanto, tá, Luana? A parte de carro, o cara ainda pensa, meu carro é
velho, bate, larga ele por aí, mas e o plano de saúde? Oh, E às exato, vezes você plano de paga ele saúde. por 5, por 6, por 10 anos, não usa, e o dia que você precisa ele tá lá, né? Ó, e ainda tem, usando a mesma analogia que eu gostei da sua analogia do carro velho, a pessoa pensa, não, mas aqui, se eu perder os dados, não tem tanto problema não, ou não, nunca aconteceu comigo, não vai acontecer, só acontece com os outros. Eu bati meu carro a 30 km por hora, ele capotou e deu PT. 30 km por hora, por quê? Porque algo inesperado aconteceu, onde eu bati o meu carro no meio-fio, a roda explodiu e isso virou o carro. O carro era antigo, deu PT. Quem é que imaginar que a 30 km por hora você ia dar um PT num carro batendo no meio-fio? Pois Só é. algumas analogias que a gente Justamente o tem que inesperado, né? pensar. Exatamente. Mas vamos agora falar de produto? Vamos falar de produto. O que é backup e o que é desastre recovery? Há uma diferença muito grande aqui nesses dois conceitos, tá? Eu acho que algumas pessoas, elas pensam, eu já tenho um plano de continuidade, porque eu já tenho o backup, qualquer coisa eu recupero. E é muito importante você ter entendimento que são diferentes. Por quê? Porque quando a gente está falando aqui, a gente está falando de desastre recovery, a gente está falando de tempo de recuperação. Quão rápido você está no ar. Como é o seu plano, quão efetivo é aquele seu plano. Com o backup, eu volto para o caso do data center, 200 terabytes levou 2 semanas. Não tem como você me chamar isso de uma recuperação de desastre. Até o cara que tinha um backup no HD que conseguiu voltar levou 2 dias. 2 dias de empresa parada. Tem empresa que 2 dias é um prejuízo pequeno, mas tem empresa que 2 horas é um prejuízo enorme. Né? Então, essa é a diferenciação aqui. Você tem um desastre recovery, você tem um plano para recuperação rápida. Minutos, a gente está falando aqui, às vezes, de segundos de recuperação. Tá, gente? E o backup sempre vai ser mais lento. Mas eu estou tudo virtualizada, Luana, está tudo meu IVM. Então, eu tenho backup, se uma VM minha cai, eu subo up. E eu estou trabalhando. Eu não preciso de DR. A AWS caiu 2 vezes ano passado. A AWS, né? Nós estamos falando da AWS, né? E aí a gente pode dar outros exemplos também, né? O Cloudflare, enfim, vários. Mas eu uso a AWS por quê? Quem é que ia pensar que a AWS ia cair uma vez, quanto mais 2? Se a AWS cai, todo mundo cai. Porque é um exemplo que está todo mundo suscetível, né? Já caiu, inclusive, a Oracle esse ano, né? Caiu a Oracle. Quem é que espera que a Oracle vai cair, né? E se o seu provedor da virtualização cai, não tem subir outra VM certa, gente. Você tem que ter algo em outro lugar. Senão você não volta a trabalhar, não. Certo? Então esse é um diferente conceito. É importante falar de conceito. Pode falar, Vitor. Ô Luana, foi uma dúvida que ficou aqui, quando você citou que a Acronis tinha data center aqui no Brasil e que esse data center era próprio da Acronis. Ele não está hospedado em nenhum parceiro dele, não, ali, dividido com outros... Veja bem, ele está dentro da Equinix. Mas não é a Equinix vendendo através da Acronis. É um data center nosso dentro da Equinix. Tá hospedado lá, né? Entendi. Exato, é um colocation, né? Tipo assim, tem um espaço dentro da Equinix que é reservado para a Acronis e a Acronis coloca a infraestrutura deles lá. Né? Tá, perfeito. Deixa eu te perguntar, a Acronis trabalha também com uma redundância, tipo, dentro do data center aqui no Brasil, eles têm caso, digamos que a AWS passou por incidente, a Oracle passou por incidente, se por acaso vier a acontecer, a Acronis, ela teria uma redundância, de que maneira que a Acronis se posiciona com relação a esse tipo de emergência, caso viesse a acontecer algum incidente aqui com esses dados? Vamos lá, tem 2 coisas diferentes aqui. A gente tem o nosso plano interno de continuidade, etc., que eu não posso... Foi só uma dúvida que surgiu. Não, mas a dúvida é válida. A dúvida é válida. A gente tem o nosso plano interno, que eu não posso entrar em detalhes, até porque eu não tenho detalhes de recuperação, tá? Dito isso, a gente tem um produto de georreplicação. Então, se o seu cliente tem uma preocupação, e se o data center da Acronis do Brasil pega fogo? O que eu faço? Legal. A gente tem um produto de replicação, onde você pode replicar toda a história do seu cliente para os Estados Unidos. A gente tem o data center lá, replica tudinho para lá. Isso é pago, obviamente, mas é um produto que você consegue entregar para seu cliente que tem esse tipo de preocupação, que tem esse tipo de compliance. Então, é possível, tá? Mas assim, para responder, tá, Vitor, assim, de forma mais clara, né? Hoje a Acronis não tem um plano de georreplicação nativo ali do serviço que é vendido, tá? Levando em consideração que hoje o serviço da Acronis é um serviço que é focado em recuperação, ou seja, já é um plano B, né? Então, para a gente falar ali de um desastre, a gente está falando o seguinte, aconteceu um desastre no cliente e aconteceu um desastre ao mesmo tempo no data center da Acronis, né? Claro que o data center da Acronis hoje, que a Acronis utiliza, como a Luana colocou aí, é um data center da Equinix, né? Tem todas as certificações, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar dentro de um data center, gente, mas aí nós estamos falando de padrão internacional de qualidade, sabe? É extremamente rigoroso, uma faísca ali, alerta um alarme gigantesco lá dentro, sabe? Então, existe toda a segurança dentro do data center, certificações, TIR e tal, para manter esse compliance ali e essa segurança dentro da infraestrutura, né? E, em paralelo a isso, né, claro que, por mais que tenha tudo isso, ainda pode acontecer um incidente, né? Como já aconteceu em data centers, né? De pegar fogo, cair um avião em cima, um ataque terrorismo, sei lá, né? Então, existe
esse plano de georreplicação, né, onde é um serviço que você paga à parte ali para você ter os seus dados armazenados em 2 data centers da Acronis distintos. Tá? Isso você aumenta a camada de disponibilidade ali dos dados do seu cliente. Né? Uma outra observação só, pessoal, além dessa questão, Felipe, que você colocou sobre os data centers, é importante ressaltar também, Vitor, que a única possibilidade de um data center como a Equinix parar de funcionar, dela sair do ar, é literalmente o que o Felipe falou, só se cair um avião lá ou se tiver um terremoto. Porque eles têm todos os planos de redundância cabíveis por conta dos certificados que eles precisam tirar, e tem uma particularidade em relação ao pessoal da Acronis, tá? Normalmente, quando você tem um colocation, você utiliza 100% da infraestrutura do data center ao qual você está alocado. No caso da Acronis, isso por experiência, tá, pessoal? A parte de comunicação, por exemplo, ela é independente. Controle de firewall, controle de rotas com outras operadoras, outros estados e assim por diante, como acontece na comunicação via internet, a administração ela é própria. Ela não é do data center por trás, no caso, à frente dos equipamentos da Acronis, entendeu? Então, a parte de controle de links e comunicação, por exemplo, é a própria Acronis que faz, tá? Inclusive, foi até um dos motivos da Acronis mudar de BR-01 para BR-02, né? Foi justamente esse controle maior da Acronis dentro da infraestrutura, né? Então, tinha muita coisa que era dependente do data center, que hoje a Acronis tem mais entrega. Então, tipo assim, num possível desastre dentro do data center, né? O time da Acronis, ele é mais independente para trabalhar e resolver os problemas relacionados à própria Acronis, sabe? Legal. Boas observações, gente, muito boas. Respondeu a pergunta, Vitor. Obrigado, pessoal, valeu. Perfeito. Então, vamos seguindo aqui. Então, como eu falei, como é que essa recuperação ela funciona, né? É a ideia de você ter uma cópia em um local separado, para que, caso aconteça um desastre, caso aconteça algum problema com sua cópia original, você consiga recuperar de forma rápida, né? São dados criptografados, dados que você coloca, especialmente dados assim, mais importantes, mais sensíveis, mais essenciais para o seu dia a dia. E uma coisa que eu gosto de falar é o que é desastre, gente? Porque, ok, a gente está falando do que é o desastre recovery, como é o conceito, o que é desastre. Esse aqui, para mim, é o slide mais importante da apresentação inteira. Pode não parecer, porque a gente não está falando do produto, mas é o mais importante para mim de toda a apresentação. Por quê? Veja até os exemplos que a gente deu aqui. O que acontece no data center? Se o data center pegar fogo. Se cair um avião. Minha experiência, quando você faz a palavra desastre, a pessoa pensa em catástrofe natural. E a gente tem que desmistificar isso aqui, tá? Por quê? Porque só 6% dos casos realmente vêm de uma catástrofe natural. Desastre não é algo de força maior vinda de Deus. Desastre é qualquer coisa que para o seu ambiente operacional. Qualquer coisa que tirou você do operacional é considerado um desastre. E aqui pode ser falha de hardware, sua placa-mãe queimou. E hoje, que está tão difícil comprar hardware, leva 20 dias para chegar uma nova placa-mãe. Isso é um desastre para a sua empresa. 20 dias esperando ali uma nova placa-mãe. A AWS caiu. Um dia inteiro com a AWS caiu. Isso é um desastre. Perda de energia. Vamos dizer que você tem sua sede em um lugar e tem ali 10 outras filiais, mas o seu servidor principal está na sede e a sede está no lugar, fica caindo energia o tempo todo. Isso é um desastre. Corrupção de software. Pode ser um patch, como a gente teve ali o patch ano passado da CrowdStrike, que deu aquele apagão. Pode ser que você sofreu um ransomware que corrompeu todo o seu ambiente. Pode ser que um funcionário seu deletou tudo acidental ou até proposição. Não. Isso tudo aqui é um desastre. Eu acho que isso aqui, eu digo isso aqui é o coração de falar de desastre recovery. Porque a gente tem que abrir a mente que desastre tem várias formas. E eles são mais comuns do que a gente espera. E às vezes eles vêm de formas mais diferentes do que você espera. E eu vou dar um exemplo que virou meu exemplo claro de desastre recovery pro resto da vida, tá? A caso real, aconteceu em São Paulo 2 anos atrás com um cliente de um parceiro meu. 2 anos atrás, né? O cliente foi demitir o funcionário, demitiu daquela forma torta, bem delicada, que a gente já conhece. E o funcionário ficou muito feliz. Saiu da reunião de demissão, levantou, foi no setor de limpeza, pegou um balde, encheu de água, jogou no rack do servidor da empresa. E aí eu pergunto a todos vocês hoje, se alguém jogar um balde de água no rack do servidor, você volta a trabalhar? Tem um plano aí de continuidade? E nós estamos falando de balde de água, né, Luana, que é algo muito improvável, mas, tipo assim, e se goteirar em cima do seu servidor, né? Tipo assim, e se cair um dilúvio? E se acontecer um desastre igual aconteceu no Rio Grande do Sul ali, de enchentes e tal, né? Meu ponto é justamente esse, Felipe. Meu ponto é que o desastre não tem que ser uma causa natural, que vai ser impactante para a cidade inteira. Às vezes é algo que você não espera. Às vezes é algo simples, como um funcionário irritado com um balde de água na mão. Tudo bem, esse caso é bem pontual. Teve um caso real aqui na minha região de um funcionário com martelo, tá? Aí, ó. É aquela coisa que é rara, mas acontece muito, gente. Eu já vi caso de funcionário deletar os dados da empresa, o backup e os usuários do 365. O cara só foi salvo porque ele tinha backup imutável com a gente. Eu já vi caso do cara cortar cabo de servidor. Eu já vi caso tem números. Teve outro dia que a pessoa lá na empresa estava me contando que tinha um funcionário que passou 1 ano deletando os dados de pouquinho em pouquinho para que não tivesse retenção que salvasse.
essa empresa, de vez ela deletar tudo, ela deletava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, os backups iam perdendo as atenções. Então, assim, quando eu falo que esses casos são, porque é esse caso, beleza, mas o que eu quero dizer é que está mais perto do que a gente acha que está. Pode parecer improvável, mas você tem um plano para isso. Então, isso é parte da educação do cliente, de o que é desastre, porque ele tem que estar protegido. Não é só a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul que parou o Estado, mas também é a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul que parou o Estado, entendem? Legal. Então, eu também gosto aqui, na mesma linha, de trazer outros exemplos, porque talvez os exemplos que eu esteja trazendo sejam muito abstratos. Vamos trazer exemplo real. Alguns dados de ataque. Eu até trouxe alguns desses dados na semana passada, retrasada, né, na nossa apresentação. Ministério da Saúde e Conexo SUS, que sofreram um ataque, 50 terabytes de dados aí deletados. Imagina aí quanto tempo não levou, gente, para esse site voltar. Isso aqui é um desastre. Mas é só empresa grande, Luana. Brasil concentra 84% das tentativas de ataque cibernético na América Latina, sendo pequenas e médias empresas o maior alvo de ataques cibernéticos. Por quê? Porque o hacker não é besta. Ele vai atingir o que é fácil. Se o ladrão entra no seu prédio, sua porta está aberta, seu vizinho tem uma fechadura ali biométrica, você acha que ele vai entrar na sua que a porta está aberta ou no seu vizinho? Vai entrar na sua que a porta está aberta. A empresa pequena tende a não se preocupar com segurança cibernética, tende a ter uma proteção mais leve, ser mais alvos, ser mais atingidos. Então, a gente fala de disaster recovery e pode pensar, isso é empresa grande? Não. Muitas vezes a empresa pequena precisa de um disaster recovery também. Provavelmente não em todos os servidores, mas ali em alguma capacidade. Por quê? Porque se ele parar, ele é o mais atingido. Uma empresa grande para e perde 1 milhão. É um baque, mas ela segue em frente. Uma empresa pequena para e perde 30 mil. Às vezes entra em falência. Então, também isso de impacto aí é muito importante. E eu falo de impacto, 83% das empresas de 2023 pagaram os resgates quando sofreram ataque. Pagaram. Ou seja, se viram ali sem um plano de recuperação e tiveram que pagar na esperança de receber de volta, porque muitas vezes esses dados nem voltam. Então, aqui, a gente está falando de Brasil, gente. A gente está falando de pequenas e médias empresas no Brasil. Eu trago esses dados para mostrar que desastre tem vários fatores, várias formas de apresentar vários fatores e são reais e atinge aquela pequena empresa que está ali no seu portfólio também, né? E um ponto que é importante colocar, né, Luana, é que pagar para proteger sai muito mais barato do que pagar o resgate, né? Exato. Não tem nem comparação do preço, né? Você consegue pagar ali 5 anos de backup pagando a recuperação ali, né? Exatamente. Então vamos seguir. Vamos falar de disaster recovery, vamos falar aí de produto. Vamos sair do conceito. Mas antes de falar de produto acrônimo, eu tenho que falar 20 anos atrás. Luana, por que você está falando 20 anos atrás? Porque não é 20 anos atrás. Isso aqui que eu estou mostrando a vocês é a forma antiga de fazer disaster recovery. Como é que você fazia disaster recovery? Você tinha que ter uma cópia física de todos os seus dados. Então você tem 10 servidores, você tinha que ter mais 10 servidores ali do lado fazendo a replicação. Isso é caminhões e caminhões, dependendo do tamanho da empresa. E isso aqui não está tão desatualizado. Ainda tem empresa fazendo disaster recovery assim, eu já vi pessoalmente empresa fazendo disaster recovery assim. Por quê? Porque a maioria dos nossos concorrentes ainda vem de disaster recovery assim. Ainda vem de uma solução de disaster recovery, onde você precisa ter uma duplicação de todo o seu ambiente para fazer replicação. Quando a Acronis chegou, a gente chegou com uma solução que revolucionou o mercado. Porque seu disaster recovery agora está em nuvem. Você não tem que investir em hardware, você não tem que investir em manutenção, em funcionário, em equipamento. Você está fazendo o seu disaster recovery em base do backup. Então, você tem seus servidores físicos, virtuais, suas aplicações. Você está subindo isso para a Acronis, fazendo uma conexão ali com a VPN. E seu disaster recovery está com a gente. A gente está cuidando da infraestrutura, a gente está cuidando dos custos, a gente está cuidando da responsabilidade de manter essa cópia por aqui. Isso tudo baseado no backup que você já está fazendo. Você não tem que fazer um novo procedimento, ele já vai em cima do seu backup, né? Isso foi revolucionário. Não só em tecnologia, como em custo-benefício. O preço para você fazer assim é infinitamente mais barato do que fazer assim. E quando eu digo infinitamente mais barato, eu ouso dizer uma coisa real. Eu, em 4 anos de Acronis, nunca vi um concorrente com uma solução de disaster recovery mais barata. Eu não posso dizer que não existe, mas eu nunca encontrei. Eu nunca tive um parceiro que virou para mim assim, Luana, eu estou competindo com o disaster recovery da fabricante tal e está ganhando de preço. Nunca teve. Porque essa solução tem um custo-benefício altíssimo que o concorrente ainda não conseguiu entregar. Então, isso é um diferencial de entregabilidade. Você chegar ali naquele cliente que não poderia nem sonhar em ter um disaster recovery, porque ele teria que ter isso aqui. E ele não precisa mais sonhar, ele pode ter na mão. Eu roubei uma imagem, tá, gente, do meu pré-vendas, que ele desenhou no Paint, mas eu gostei demais, então eu uso nas minhas apresentações hoje em dia, que é essa aqui. Acho que é uma forma boa de visualizar como é que funciona o disaster recovery na Acronis. Como é que funciona? Você tem aqui o seu ambiente, o ambiente do seu cliente, tá? Pode ser uma VM, pode ser um servidor físico, legal. E aí você vai fazer um backup para a Acronis. Esse backup sempre é importante lembrar que tem que ser de máquina inteira, não pode ser só de alguns arquivos, tá?
Então, quando você faz o backup na Acronis, você está numa parte do nosso armazenamento ali, nosso data center, de armazenamento frio. Ele está priorizando estabilidade, legal. Quando você configura o disaster recovery, ou seja, quando você faz isso aqui, ó, as conexões, a VPM, etc., ativa, esses dados vão passar a ser disponibilizados para você um espaço idêntico, numa parte separada de nosso data center, disaster recovery, que é armazenamento quente, um armazenamento que prioriza a velocidade. E aí seu ambiente está aqui montado. No momento que você tiver um problema no seu ambiente original, você vai poder subir uma VM diretamente de nosso data center, diretamente dessa cópia aqui, em armazenamento quente. Então, ela é uma cópia idêntica ao seu ambiente, porque ela é baseada no seu backup. Você volta a trabalhar numa máquina, exatamente a mesma máquina que você estava trabalhando antes. Você pode escolher, inclusive, eu quis o backup de hoje, de ontem, qual foi aí o que era o ideal para você voltar a trabalhar. Contanto, é claro que esses backups tenham sido feitos após você configurar o disaster recovery, tá? Não dá para configurar o disaster recovery depois do desastre. Não dá para aquele cliente que só tinha backup com você dizer agora eu tive um desastre, sobe o disaster recovery. Não existe. A configuração do backup é feita de uma forma diferente quando você ativa o disaster recovery. Então, isso é muito, muito importante de ter em mente, tá? Não tem como ali comprar a solução depois do desastre. Tem que ter comprado antes. O seguro não se paga depois, né? Mas, tendo feito isso, você vai poder subir a cópia de qualquer um dos seus backups, na forma igual, trabalhar idêntico, você trabalharia ali. Com as mesmas conexões, você pode usar o mesmo IP público, você pode usar um IP público diferente, fazer as conexões com aplicações e trabalhar ali de casa. Aí, me perguntam às vezes, Luana, mas e a performance disso aí? Quando se fala de performance, tem várias situações que podem alterar, né? Conexão, latência, network, etc. Dito isso, eu já vi casos até de parceiros dizer pra gente que a performance do DR estava melhor do que a performance do ambiente original do cara. Então, isso é bem relativo do seu ambiente, das configurações que você escolhe aqui do nosso lado. Porque a gente tem um monte de template ali de máquina. Dito isso, gente, mesmo que seja um pouquinho mais lento, quando a gente está falando de disaster recovery, a gente está falando de uma solução que deixa você estar no ar em minutos. Às vezes, o seu cliente tem que pensar, eu preciso estar igual ou eu preciso estar funcionando? Tá? Então, mesmo Luana, quando o seu cliente, às vezes, tem uma... Desculpa, Fausto. Se me permite uma observação até sobre isso, nós temos um cliente que ele já precisou do disaster recovery por 3 vezes, né, Felipe? A primeira vez a gente passou o final de semana inteiro, em claro, inclusive trocando o turno, né, para fazer o acompanhamento e tal. E voltando daquela questão do motivo dos disaster recovery, a primeira vez que ele precisou do DR foi porque o gerente de TI foi fazer uma manutenção na infraestrutura do VMware e apagou as máquinas virtuais sem querer, por conta de um erro até banal de usuário de VMware, né? Ele apagou o banco sem querer e precisou subir o DR a toque de caixa. E foi um dos casos em que o DR trabalhou, ele dizendo, né, que o DR parecia que estava local na infraestrutura dele, inclusive. Né? Isso é real também, não é conversa de comercial, não. Eu já tive experiência bem assim. Né? Eu já tive experiência assim. Também já tive o contrário, né? Tá um pouco mais lento. Mas é aquela coisa, gente, vai estar um pouco mais lento, mas vai estar funcional. Pior do que estar um pouco mais lento é não ter, né? Então, a impressão que o pessoal tem que ter é que o disaster recovery é para um ambiente de desastre e recuperação, né? Exato. Não é para você manter o ambiente em produção lá, apesar de que funcionaria. Inclusive, esse cliente, a primeira vez, ficou uma semana com o DR habilitado, né? Exatamente. E é importante isso que você falou, né, Luana, que muitas vezes o ambiente do DR é até mais rápido que o ambiente de produção do cliente, né? E acontece realmente, né? Parece... Até porque a gente está falando de um ambiente enterprise, né, gente? Nós estamos falando de uma infraestrutura em redundância, né? Com processadores e memória de altíssimo nível e tal. Então, nós estamos falando realmente de uma estrutura bem diferente do que você ter um servidor ali dentro do seu cliente, né? Um dado importante que acontece muito quando a gente vai fazer uma cotação de DR é que muitas vezes o cara contrata um servidor, né, e a gente sabe que muitas vezes você vai lá e compra um computador, um servidor que tem lá 32 GB de memória, 64 GB de memória. Mas você vai ver a utilização de memória desse servidor, ele está utilizando no máximo ali 10 GB, né, 16 GB, enfim, ou seja, ocupando bem menos. E aí quando ele vai cotar o DR, ele quer cotar exatamente com a capacidade que ele tem do dispositivo físico dele, né, levando em consideração que ele não chega a utilizar tudo aquilo. Então chega a ser uma discrepância de valor, né. Então a gente, um insight importante aqui que eu vou recomendar para vocês, quando vocês forem fazer um orçamento de disaster recovery para o cliente, faça essa análise de utilização realmente, sabe? Do que o cliente está utilizando de recurso computacional do servidor dele, para aí sim você fazer algo, um orçamento que seja... Ainda mais, né? Pode baratear muito, porque isso leva muito em consideração o custo final para o seu cliente, e o custo final do seu cliente leva muito em consideração o cliente fechar ou não fechar, né? Importantíssimo, tá? Legal, boa observação, Felipe, boa mesmo. Bom, então, só para finalizar como é que funciona, né? Vocês entenderam a estrutura, vocês entenderam o produto. Vamos falar de alguns diferenciais. O legal da Acronis é você pode, além de fazer o failover, né, que é como a gente chama quando você tem um problema e você vai ali subir o DR, você também pode fazer testes. Você pode colocar ali um teste no ambiente isolado, ele não é em produção, ele não vai atrapalhar a sua operação, mas você vai ter uma cópia da sua máquina para garantir ali que está tudo funcionando corretamente, onde deveria, da forma que deveria. E você também pode automatizar esses testes. Então, a gente sempre recomenda que você faça pelo menos um teste ali por mês, para garantir que está tudo funcionando do jeito que deveria, e num desastre realmente você subir sem problemas. E se você não quiser fazer isso manual, você pode automatizar.
Você pode botar para ele automaticamente fazer esse teste todo mês, tirar um print automaticamente, mandar um relatório para você. Então, você tem como ter aquele relatório mensal que você manda para o cliente, olha, o teste foi feito, está tudo funcionando, sem você nem ter que tocar naquilo ali todo mês. Então, isso aqui também é um diferencial legal que a gente entrega, né? E também o fallback. O que é o fallback? Gente, vamos dizer que você tem uma máquina aí de 10 terabytes de backup de DR subindo. Pô, uma máquina enorme, né? Teve DR, você vai lá, subiu, trabalhou uma semana, 2 semanas, legal. Comprou um novo servidor, está pronto para subir. Imagina que você para o DR agora e vai fazer um restore. 1, 2, 3 dias só de restore, porque aquela máquina é enorme. Você não precisa fazer isso, você não precisa parar. Enquanto você está aqui trabalhando, você pode ir fazendo restore aqui, ó. Vai fazendo restore, resetando restore. Fez o restore quase todo, faltou só aqueles dados da última semana que você estava trabalhando, você bota para automaticamente fazer o fallback. E ele vai trazer aqueles dados novos para a sua máquina, deixando o tempo que você passou parado muito pequeno. Né? Onde você não tem que ficar ali parado 1, 2, 3 dias fazendo restore, pelo contrário, ali às vezes em minutos você já está trocando de um ambiente para outro. Então também é um grande diferencial da nossa solução que nós entregamos, né? Então, por que escolher a Acronis? Porque a gente entrega um backup de imagens com proteção imutável, né? Preferido retenção ilimitada ali, criptografia de nível altíssimo, análise de malware ou proteção de segurança, claro, que quando você tem a nossa proteção de EDR ali que a gente falou da última vez, recuperação rápida com desastre recovery automatizado, então você pode fazer toda a configuração, os testes automatizados pelo Uber automatizado, a recuperação em ambiente virtualizado. Então, você está trabalhando ali com toda a virtualização do seu ambiente enquanto você está reconstruindo o seu ambiente. Implementação simples, rápida, fácil. Quem ainda não usou o Disaster Recovery começar a usar vai ver que é muito, muito fácil, é todo baseado no seu backup. Então, isso ainda facilita ainda mais sua implementação. E, como eu falei antes, integração, a plataforma está completamente integrada ali com todos os produtos da Acronis para te entregar uma proteção completa. Então, esses são os grandes diferenciais que a gente entrega de mercado. E aí, uma última dica que eu dou para vocês é saber vender isso para o cliente. Para quem oferecer, como propor, qual a importância, né? Lembra mais cedo quando a gente estava falando, vamos falar de exemplos de carro, vamos falar de perda. Isso tudo é saber apresentar a ferramenta. Porque lembra quando eu perguntei ao Vitor o que a gente está vendendo? Ele falou para mim coisas corretas que a gente entrega com a ferramenta. Quando a gente está vendendo ela, a gente primeiro tem que falar de valor. E valor não é custo, valor é o que você entrega a ela a mais. O que você está entregando para o ambiente do seu cliente e para o negócio do seu cliente. E aí entra para quem oferecer. Você não vai ter essa conversa com o suporte técnico do seu cliente. Para ele é um funcionário. Se ele voltar para casa hoje ou amanhã e ficar 2 dias sem trabalhar, não muda muito a vida dele, não. Vai dar mais trabalho depois, vai ser chato, mas não muda muito a vida dele, não. Quem muda? O dono, o gestor financeiro, quem sente no bolso. Você tem que saber com quem conversar sobre um produto desse, né? Com quem explicar o valor. Depois você vai para o time técnico, se você tiver essa abertura. Óbvio, eu sei que nem sempre a gente tem essa abertura, mas sempre que você tiver essa abertura, é legal oferecer para o tomador de decisão, para a pessoa que vai ver o valor estratégico de uma ferramenta como essa. E aí entra o como propor. O que o Felipe falou ali era um ponto interessante, né? Do tamanho da máquina, do RAM, etc. Mas isso vai até antes, gente. Quais são as máquinas que eu vou oferecer de Disaster Recovery? O cara tem um parque de 30 máquinas, 50 máquinas, 200 máquinas. Ele precisa de Disaster Recovery de todas? Provavelmente não. Provavelmente, eu tenho um caso no Brasil que tem mais de 600 VMs em DR. É o maior do Brasil. Eu acho que é o maior da América Latina. Mas esse é um caso muito fora da curva. Normalmente, o cliente tem 200 máquinas, esse essencial dele são 3, são 5, são 10. Então, essa é uma conversa que você tem que ter no começo do projeto. Você não precisa fazer DR de todas as máquinas que você está fazendo backup. Você tem que fazer da máquina inteira, mas não de todas as máquinas. Então, quais são as máquinas, se você para de funcionar? São essas 10? Então, vamos cotar o DR só para essas 10. Porque o custo vai ser muito menor. Então, você vai conseguir entregar um projeto acessível para o seu cliente. Lembra quando eu falei pequenas e médias empresas? Muitas vezes, a pequenininha empresa só precisa de DR em um servidor. Mas você consegue entregar o DR para aquele servidor, para ele voltar a trabalhar num desastre. Aquilo de tudo parou, o que é que eu preciso para fazer o mínimo, isso aqui. Outra coisa é qual é a ordem, e aí vem projeto, tá? Qual é a ordem que eu preciso saber subir essa máquina? Adianta subir o RP antes de eu subir o banco de dados, ou eu preciso subir o banco de dados primeiro? Qual é a ordem? Isso também faz parte de um projeto de DR, porque você quer ver aí para entregabilidade. Não adianta voltar tudo ser um plano depois de recuperação, né? Então, mostrar ao cliente que você está fazendo um plano. Essa aqui é a ordem dessa máquina, porque essa máquina só funciona se essa aqui estiver funcionando, depois essa. Isso faz parte de um projeto de DR. Qual é a importância do DR? Aí entra de novo ali. Gente, eu uso analogia, tá? Não é só para vocês entenderem melhor. É para mostrar a vocês como explicar aos seus clientes. Por quê? Porque muitas vezes eu estou falando com pessoas como vocês, que têm um entendimento técnico muito maior que o meu. Que eu poderia aqui entrar no técnico, se eu quisesse, muito profundamente. Mas muitas vezes você está falando com aquele cara que ele é um dono de empresa e não entende nadinha de proteção de cibernética. Não entende nada de TI, não entende nada nem para montar um computador, ele sabe montar sem precisar comprar. Então você tem que explicar para ele de uma forma acessível o que é aquele produto, o que é que você está entregando por trás. Aí eu dou a dica das analogias. Quem me conhece, o Felipe já está cansado de falar comigo, eu falo analogia o dia inteiro para todos os produtos da Acronis, porque você tem que saber apresentar de uma forma que o seu cliente vai entender. Então, isso também é parte da venda, da apresentação do produto.
você explicar de uma forma simples, uma forma que é do cotidiano dele, do dia a dia dele, para que ele possa entender o valor do que você está entregando. Então, essas são algumas dicas que eu dou para vender Disaster Recovery. Por quê? Disaster Recovery, gente, é o produto da Acronis que mais vai trazer faturamento assim, proporcional a outros produtos para você. Então, veja bem, o que é que eu quero dizer com isso? A gente apresentou EDR 2 semanas para trás para vocês, RMM. EDR é um produto muito barato. Isso quer dizer que você pode vender ele como pão quente, sabe? Em volume. Todos os clientes estão tendo EDR. E isso é ótimo, porque você está vendendo fácil, você está vendendo rápido, você está vendendo em volume. Mas o que você ganha com um cliente de Disaster Recovery, um só, às vezes você precisa de 5, 10 clientes de EDR para te trazer o mesmo. Então você vai ter mais trabalho de vender Disaster Recovery, mas ele vai te trazer também mais retorno. E aí é o equilíbrio de você saber vender os dois. Você saber vender o EDR fácil, em massa, e vender o Disaster Recovery para os projetos ali que vai te trazer um alto retorno de investimento e faturamento. Tá? Então os dois trabalham com suas próprias clientelas, sua própria estrutura, os dois são bons, mas isso aqui é uma ferramenta excelente para quem de vocês quer crescer rápido. Quer trazer o alto faturamento e aumentar ali o retorno que você tem por cliente. Pode falar. Acho que alguém falou alguma coisa e depois desfalou. Então, para finalizar, a gente volta para o começo. Disaster Recovery é continuidade de negócios. Você tem um plano para que sua empresa volte a funcionar e você evitar ali perdas desnecessárias dentro do seu ambiente, da sua operação, do seu negócio, se manter ativo no mercado. E é isso, gente. Perguntas, dúvidas? Esse é o momento. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou fazer Gostaram, pelo menos? Hoje eu achei a galera mais quieta. Não, parabéns, é muito bom trazer esses conceitos, trazer questões atuais que abrem realmente a mente da gente aqui, que trabalha com técnico comercial, que tem que estar preparado mesmo para esse ambiente. É realmente, de fato, um dos pontos que eu uso como forte aqui é para clientes que vão fazer backups de grandes volumes, né? Que é uma coisa que o Felipe já fala muito bem desde atrás, que normalmente, né, a gente tem um backup ali, a gente quer deixar claro para o cliente que o backup dele vai estar disponível a partir do momento que eu fizer a restauração, assim, tipo, eu fiz o primeiro backup, o full, ele levou 1 dia, 2 dias, e não adianta eu querer restaurar ele em 1 hora, é impossível. Então eu já costumo dizer para os nossos clientes que, cara, a restauração dele vai levar isso aqui. Se em caso de uma perda, de um incidente, um desastre, seja o que for, você consegue passar 2, 3 dias parado, é aí onde a gente consegue colocar, temos o DR para em caso de situações. Enquanto você está ali operando, sem ter uma perda, né, sem ter uma disponibilidade, a gente está conseguindo restaurar, fazer o failback das suas máquinas. É principalmente nesses discursos assim que a gente utiliza, trazendo realmente, pegando assim meio que na ferida. É possível, esse serviço aqui dá para ficar parado? Tem um cara que passou aí, perdeu um servidor dele, tinha 1 tera de arquivos, e levou tipo uns 3 dias, devido à infraestrutura dele, questão de link, de hardware, enfim. Aí eu digo, imagina o backup que você tem de 9 teras ali. Vai levar, fazendo a estimativa aqui, vai levar mais de 1 semana. É um serviço crítico. Você pode ser multado com relação a isso. É possível, o cara está fazendo cotação, buscando orçamento para vir para o DR com esse serviço. Então a gente tenta trazer esse discurso aí, e além desses outros que você trouxe aí, é importante demais. Obrigado aí pela colocação, é sempre bom participar aqui com vocês, o Felipe sempre está fazendo isso. Isso acaba trazendo muito conhecimento, trazendo essa comunicação, estreitando os laços, né? E a gente aprendendo cada vez mais aí. Valeu, pessoal. Obrigado pela iniciativa e pelas informações aí, tá? Fico feliz, Vitor, de verdade, ouvir aí o feedback. Eu vou aproveitar e dar uma dica, tá, gente? A gente está com a promoção. Vocês ainda tem 5 meses, com certeza todo mundo aqui tem cliente de backup com a Acronis. E como o Disaster Recovery é em cima do backup, eu acho que é uma oportunidade interessante de vocês começarem já com cliente de backup. Por quê? Porque ele é mais fácil, ele está com backup, você só tem que ativar o DR e fazer as conexões ali de configuração e está pronto. Então a implementação é muito rápida da solução agora. E como ele está gratuito por 5 meses, se o cara já paga, porque a única coisa que a gente não cobre nessa promoção é o volume de backup. Mas se o cara já tem o backup, todo o adicional que ele vai ter nesses meses é gratuito. O volume de DR, o IP público, compute points, tudo gratuito. Então é uma oportunidade muito legal de você ir lá ligando para seus clientes de backup e vai oferecer, olha, eu tenho uma solução de Disaster Recovery, eu consigo te oferecer com preço incrível no momento. E aí você tem várias estratégias que você pode usar. Você pode dar alguns meses gratuito pro cara, você dá 2, 3 meses gratuito de teste. E aí tem que testar, tá, gente? Não adianta largar lá, não. Porque quando você larga lá, o cara, é gratuito, está valorizando. Tem que fazer teste, chamar ele para a sessão remota, para subir uma máquina junto com ele, para ele ver funcionar, etc. Mas você pode fazer isso. Ou então você pode dar um desconto, você fala pro cara assim, com uma promoção absurda. Primeiro ano de Disaster Recovery, 20% de desconto. 25%, 30%. Porque para você 5 meses gratuito, cara. Então você dá ali, 5 meses, agora ainda é quase 50% do primeiro ano se você botar ali logo. Então você chega pro cara e fala, vou te dar 30% de desconto no primeiro ano. Olha que incrível essa promoção que eu posso te dar, mas é agora. Tem que fechar comigo até junho. E aí você fecha com o cara. Então tem muitas estratégias. Então você pode chegar para o cara que tem backup com você e você quer vender um EDR, você quer vender um RMM, você quer vender outro produto da Acronis. Você fechar comigo esse outro produto, eu vou te dar 5 meses, 3 meses, 4 meses de Disaster Recovery gratuito. Você está dando um benefício pro cara, para ele fechar outro produto com você. Então você está deixando melhor ainda aquela venda. E você tem a possibilidade de vender Disaster Recovery para aquele cara depois se ele gostar da ferramenta. E aí, novamente, incentivar o uso, mostrar, fazer sessão remota, pipipi. Mas
Olha como tem várias estratégias legais de você usar essas promoções. E o legal é, a promoção de EDR RMM e a promoção de DR não são mutuamente exclusivas, ou seja, pela primeira vez na Cronis, você pode usar as duas promoções, e a da semana que vem também, por sinal, tá? Juntas, do mesmo cliente. Imagina você chegar para o seu cliente e dizer que você pode entregar até 5 meses gratuitos de EDR, RMM e Disaster Recovery para o cara. Qual é o outro fabricante, qual é o outro parceiro dele que está entregando isso? Né? Então, usa essa ferramenta. Exato. Tá? E tem gente já usando, tá? Teve uma revenda nossa que ele usava só backup, a crônica, e a gente ativou a campanha ali, ele já subiu mais de 300 licenças de antivírus, sabe? Teve um outro parceiro ali que consumiu ali mais de 15 teras de armazenamento de DR, sabe? Então, tipo assim, gente, é uma oportunidade bem interessante para você fazer um upsell ali, um cross-sell dentro do cliente de vocês, né? E para novos contratos também, né, gente? Também. Aquele velho caso de Ferreira de pau, né? Não vamos ser o data center que parou 2 semanas porque não tinha DR em casa. Aproveita aí que você tem 5 meses gratuitos, você pode botar até dentro de casa. Exato. Tá? Bom, gente, eu vou fazer agora, queria agradecer a Luana, né? Eu sei que o tempo da Luana é bastante escasso ali, e conseguir essa oportunidade aí da Luana estar participando com a gente foi muito interessante, né? E ver esse conhecimento da Luana que traz ali em conversa com outros parceiros e tal é bastante útil e com certeza soma bastante aí para nossas reuniões aqui. Obrigado mais uma vez, tá, Luana? Eu vou fazer agora aqui, pessoal, um overview do produto dentro da ferramenta, tá? Vou tentar ser bem rápido aqui, porque já passamos de 1 hora ali de reunião. Acredito que uns 20, meia hora no máximo a gente consegue fazer isso, tá? Vou compartilhar minha tela. Primeiro eu quero mostrar para vocês como que vocês ativam o Disaster Recovery dentro de um cliente, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Me fala se vocês estão visualizando. Aliás, deixa eu mudar aqui de tela. Vou colocar nessa tela aqui. Me fala se vocês estão visualizando a minha tela, por favor. Estamos vendo, Felipe. Excelente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente, tá, pessoal? Eu vou mostrar como é que vocês ativam o Disaster Recovery dentro de um cliente. Então, eu vou criar aqui um cliente, tá? Vou colocar aqui primeiro o nome do cliente, XYZ, tá? Eu vou colocar só o que for campo obrigatório, tá, pessoal? Então, aqui nessa tela aqui, a gente tem o campo obrigatório, o nome do cliente, tá? Modo de produção, tá? Eu sempre recomendo, quando vocês vão criar um novo cliente, vocês coloquem em teste de 30 dias, mesmo que o cliente esteja em produção. Por quê? Porque vocês ganham os primeiros 30 dias de graça. Tá? Então é uma sacada ali que vocês conseguem. Tem um detalhe também que tem alguns serviços da Acronis que não estão disponíveis no modo avaliação. Eu ia deixar essa observação para o Disaster Recovery, tá, gente? O trial de Disaster Recovery é um pouco mais limitado do que a produção. Isso. Então, como vocês estão com a promoção de Disaster Recovery, se vocês quiserem usar logo produção, vocês vão ter que pagar backup. Backup você vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vocês vão poder abrir aí a aba do Disaster Recovery, vai ter que esperar 30 dias, você pode botar ele logo em produção, que você vai pagar só o backup. Aí vai da negociação sua com o cliente, né? Exato. Tá? Então, vou deixar aqui em avaliação de 30 dias nesse momento. Então, toda vez que eu crio um cliente aqui dentro da ferramenta, ele me pede aqui para mim criar um usuário administrador, tá? Então, eu vou criar aqui um login. Felipe Obrien, tá? E aqui, nessa tela aqui agora, pessoal, normalmente o pessoal clica direto aqui em criar, tá? E eu sempre falo, pessoal, não clique em criar direto, porque se você clica em criar direto, você vai criar uma conta com todas as features que a Acronis tem disponível, tá? Então, quando você for criar aqui uma conta, vem aqui, ó, personalizar serviços, tá? E aí aqui agora, a gente vai escolher o modelo de cobrança e os serviços que eu quero deixar ativado para essa conta, tá? O que a gente tem de importante aqui pro assunto de hoje, tá, pessoal? Primeiro ponto. Essa promoção da Acronis de 6 meses de Disaster Recovery, que já não é mais 6 meses era mês passado quando começou, agora é 5 meses, né, a partir desse mês, tá? Ela só é válida no modelo do licenciamento baseado em serviço, tá? Tanto por carga de trabalho quanto por gigabyte. Então se atentem a isso, tá? Modelo baseado em serviço, tanto por carga de trabalho ou por gigabyte. O modelo de licenciamento baseado em solução não entra a promoção da Acronis, tá ok? Isso. Então eu vou selecionar aqui Dito isso, gente, se você me permite, Felipe, claro. Todas as 3 promoções que a gente está apresentando esse mês, nesse webinar, só são para serviço. Dito isso, o modelo de solução é algo interessante de você considerar também em paralelo, tá? Para outros casos, ele traz um benefício financeiro muito interessante. Muitas vezes você consegue entregar um custo-benefício altíssimo para o seu cliente e aumentar o número de produtos que você entrega lá. Então, sempre vou bater essa tecla, não durmam nele, não achem que ele é algo, não quero usar porque, em geral, ele não vai ser legal para mim. Muitas vezes ele pode, pelo contrário, ser muito legal para você, especialmente fora do período promocional. Para vender Disaster Recovery, o preço dele é imbatível. Então, também vale a pena, quem não conhece ele, se aprofundar nos conhecimentos dele também, para um segundo momento, tá, gente? Legal. Só não vale na promoção. Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Então, Desculpa, falando de licenciamento, né?
Então a gente tem que escolher aqui por carga de trabalho ou por gigabyte. Vou deixar aqui nesse momento por carga de trabalho, tá? E o que eu tenho que ter ativo aqui para estar habilitado o Disaster Recovery, tá, pessoal? Eu tenho que ter ativo aqui a proteção padrão, tá? Todos esses outras features aqui não são features necessárias para o backup e para o Disaster Recovery. Eu estou focando no assunto dessa reunião de hoje, tá, pessoal? Que é Disaster Recovery, tá? Arquivo morto também a gente não precisa. E aqui a gente tem uma informação importante, tá? Infraestrutura de nuvem e locais, tá? Como vocês, parceiro da Acronis, parceiro da Backup Já, vocês já sabem, a Backup Já a gente tem um benefício aqui da gente ter o nosso armazenamento próprio, que é esse cara aqui, Storage Backup, tá? O que acontece, pessoal? O storage de backup da Acronis é um storage voltado só para backup. Então, se você precisa de Disaster Recovery, você obrigatoriamente tem que usar o storage da Acronis, tá? Então, aqui no storage da Acronis, a gente tem a opção aqui de Disaster Recovery, tá? Se vocês repararem aqui no storage da Backup Já, a gente só tem armazenamento de backup, nós não temos Disaster Recovery ainda, né, Luana? Que quem sabe futuramente a gente sabe, né? Pois é. a gente vai ter, tá? Mas então, para você usar o Disaster Recovery, você tem que armazenar o seu backup no armazenamento da Acronis, tá? E aí você tem a possibilidade do Disaster Recovery, tá? Posso desativar esses dois caras aqui também, o Cyberframe e armazenamento de backup. Então, o que eu tenho que deixar ativado aqui? Recapitulando, tá? Licenciamento por carga de trabalho por gigabyte, proteção padrão tem que ficar ativado e você escolher aqui o armazenamento da Acronis, tá bom? E aí, nisso, eu dou um criar aqui e ele já vai criar a minha conta, tá? Essa tela aqui eu queria só mostrar para vocês como é que a gente cria e o que eu preciso deixar ativado, tá? Eu vou entrar aqui agora vou abrir aqui um outro portal para vocês, onde eu já tenho uma conta de teste funcionando no Disaster Recovery, para me mostrar para vocês como é que isso funciona, tá? Então, tenho a conta criada, eu não vou mostrar aqui como é que instala a gente e tal, porque isso é conteúdo que a gente já mostrou para vocês, o foco aqui é o Disaster Recovery, tá? Então, eu tenho uma máquina aqui, cadê o cara aqui? Deixa eu achar ela aqui, gente, peraí. Teste, aqui, essa máquina aqui, tá? Então eu tenho uma máquina virtual, eu já instalei o agente dentro dessa máquina virtual, tá? Um pré-requisito para o backup, tá, pessoal? Para o Disaster Recovery. Para a gente ter o Disaster Recovery da Acronis disponível, a gente precisa de um backup, tá? Então são soluções que são casadas, você não consegue vender o Disaster Recovery sem vender backup, tá? Então você tem que vender o backup para o cliente e tem que ser um backup de máquina inteira ou um backup, tá? De unidades e tem que ter a unidade de inicialização do sistema operacional, tá? Recomendo máquina inteira, tá, pessoal? Porque aí você vai fazer backup de tudo que você precisa para essa máquina subir no DR quando for necessário, tá? Então, o único... Eu ia dizer isso, precisa de máquina inteira para DR, gente. Precisa Exato. de máquina inteira, tá? Tá? Então, você tem que ter um backup de máquina inteira, tá bom? E aí, a configuração do backup aqui não importa, tá? Qual que é o horário que vai fazer backup, vai depender, vai importar no RPO do DR que eu vou mostrar mais pra frente, né? Por exemplo, aqui eu tenho um backup que roda a cada 60 minutos, começando às 8 e parando às 18, tá? Então, no horário comercial aqui eu tenho um RPO de 1 hora, tá? A retenção também importa só a parte de quantos dispositivos você vai, quantos pontos de backup, pontos de instalação você vai conseguir usar no seu Disaster Recovery, tá? Mas o ponto que vocês precisam saber nessa tela aqui, precisa ter um backup de máquina inteira, tá ok? Tendo o meu backup pronto, pessoal, eu tenho uma aba aqui, tá? Que é essa aba aqui, ó, recuperação de desastre. E é aqui que eu vou fazer a minha configuração, tá? Então eu preciso informar pro software qual é a configuração necessária que essa máquina vai precisar para quando eu subir ela na máquina da Acronis, tá? E um ponto que a Luana colocou ali, que é importantíssimo, tá, pessoal? Essa configuração, ela tem que ser feita previamente ao desastre, tá? Ah, Felipe, eu tenho um cliente aqui que tem um backup, certo? E o cliente aconteceu um desastre e agora ele quer ativar o DR. Vai funcionar? Não vai funcionar, tá? Para o Disaster Recovery funcionar, você tem que rodar pelo menos um backup depois que o Disaster Recovery for ativo, tá? Ou seja, se o cliente está com um desastre acontecendo lá no ambiente dele, você não vai conseguir rodar um backup e, nesse caso, o desastre ele não vai ser ativo, tá bom? Então, é um serviço que você contrata previamente. Depois que já contratou, não tem como contratar, tá? Você tem que conseguir fazer pelo menos um backup depois que o Disaster Recovery for ativado para que tudo funcione. Ok? E nesse caso aqui, eu já tenho a minha configuração, né? Eu vou até editar aqui para vocês verem o que ele me pede aqui, tá? Então ele me pergunta aqui qual que é o recurso computacional que essa máquina precisa, tá? Então eu coloquei aqui, tá? 2 vCPU e 8 GB de memórias. E aqui a gente entra naquela dica que eu passei para vocês, tá? Vendam para o cliente de vocês aquilo que ele realmente precisa, pessoal. Às vezes a máquina do cliente tem 64 GB de memória, mas ele só está usando picos de 16 GB. Por que você vai vender 64 GB? Sabe? Muitas vezes o cliente, esse detalhe de entre uma máquina com 16 GB de memória e uma máquina de 64 GB de memória é o detalhe de preço que vai fazer o seu cliente fechar ou não. Tá? Então, eu particularmente eu tenho uma política aqui dentro da Backup Já. Eu só vendo para o cliente aquilo que ele precisa, aquilo que ele vai usar, né? Então eu recomendo muito que vocês façam isso também, tá?
Então, vou colocar aqui 8 GB de memória, que é o que eu preciso, a máquina, o nome da máquina, consigo colocar uma descrição, certo? Eu consigo colocar aqui qual que é a rede que essa máquina vai usar dentro do Disaster Recovery. No caso, o meu Disaster Recovery aqui da Acronis, eu tenho 3 redes configuradas. Eu não vou entrar nessa parte de configuração de rede, porque nós já temos vídeos explicando como é que configura o Disaster Recovery aqui no YouTube, tá? Então, ou lá no YouTube. Então, vocês podem assistir ali, qualquer dúvida vocês podem chamar também. Então, eu já tenho a minha rede configurada, eu coloquei a minha rede aqui, certo? Ele já me traz aqui um MAC address e eu coloco aqui o IP de produção, tá? Qual que é o IP de produção? É o IP que essa máquina vai subir. Quando eu subir o Disaster Recovery da Acronis, qual que é esse IP que vai ter lá dentro da rede da Acronis, tá? Então, esse cara aqui... Posso dar uma dica, Felipe? Claro que sim, por favor. Gente, 2 dicas sobre essa configuração. Primeiro, a parte anterior que o Felipe está escolhendo o perfil da máquina, né? Dica que eu sempre dou é: escolha igual ou maior do que o seu cliente, se possível. Claro, igual aqui pode ser igual à utilização, como o Felipe falou, não precisa ser igual à máquina em si, mas igual à necessidade ou maior. Quando você escolher menor, sempre você vai ter uma performance ali afetada em relação ao dia a dia dele. Dito isso, em casos raros, você vai encontrar aquelas máquinas gigantes, uma máquina de 500 GB de RAM, que a gente não vai ter como entregar igual, né? Nesses casos, você pode usar menor, nada impede, você só vai ter que ser transparente para o cliente, que é claro, ele vai ter uma performance diferente do que ele está acostumado, mas isso é um ambiente de desastre, nem sempre a gente precisa ser tão rápido quanto o normal, né? A gente precisa estar funcional. Outra dica que eu dou é, na parte que o Felipe está falando ali, de IP pública, etc. Você tem como pegar um IP público com a gente, você pode usar também o próprio IP que você já usava com aquela máquina para fazer a configuração, caso isso seja interesse, tá? E aí eu dou uma dica, porque algumas vezes já me perguntaram, Luana, eu tenho várias conexões e configurações que eu faço com o meu servidor, aplicações, etc., que tem que estar pronta, porque se eu subir a máquina, por mais que ela seja igual, ela não tem aquelas conexões, eu vou perder horas fazendo aquela conexão. E aí? Eu tenho como fazer antes, tecnicamente você tem, tá? Você vai gastar algumas horas ali, você vai ter que subir meio que a máquina antes do desastre, subir, fazer conexões, etc., e desligar. E meio que deixar a máquina pré-pronta ali. E aí, quando tiver um desastre, você consegue subir ela já com as conexões necessárias. Mas você vai ter que estar disposto a pagar essas horas antes do desastre também, para fazer essas configurações. Mas é uma dica porque já me perguntaram várias vezes esse tipo de coisa, então eu acho que é interessante vocês saberem que existe essa possibilidade. Eu sempre costumo vender 1 hora de backup para o cliente mensal já. Né? De DR, você disse. De DR, exatamente, que é justamente para ele poder fazer esses testes, né? Tem 1 hora por mês, a própria ferramenta faz um teste automatizado que consome computer points, né? Então você já vende para ele 1 hora de DR que vai ser suficiente para ele. Já é embutido ali, eu também dou a mesma dica, pelo menos um teste ali por máquina. Se o cara tiver muitas máquinas e fazer um teste todo mês ficaria muito caro, se você quiser você pode alternar. Aí ele tem 50 máquinas, vou fazer 25 nesse mês, 25 no mês que vem, 20, e vai alternando. Não é o ideal, porque você vai fazer a cada 2 meses, mas pelo menos você está fazendo. Eu vou dizer que, gente, pro tamanho do projeto, tá? Normalmente 1 hora de DR é insignificante, né? Então, pelo menos os projetos que eu peguei aqui até hoje... A não ser que seja muito grande. Exatamente, 1 horinha de DR. As máquinas sejam muito grandes. Tá. Mas vamos lá. Então, nós temos o IP de produção. Eu consigo colocar um IP de teste se eu quiser, tá? Porque a gente, no sistema de DR, a gente consegue levantar um DR para fazer teste. Então, em vez de ele levantar com o IP de produção, ele vai levantar com o IP de teste, tá? É opcional, tá? E aí, eu tenho 2 opções aqui embaixo. Acesso à internet. Então, se a gente quer que essa máquina acesse a internet, eu vou marcar aqui acesso à internet. Se essa máquina não pode acessar a internet, você desmarca aqui. E se essa máquina precisa de um IP público ligado a ela, tá? Então, se você tem ali um serviço, um web service, alguma coisa que você precisa acessar diretamente a máquina, você pode vincular um IP público, tá? E aqui, vocês reparam que eu não consigo ativar o IP público justamente, tá? Porque é uma limitação de... aqui no caso está desativado para essa conta, tá? Mas quando a conta está em trial, uma das coisas que não está disponível para o Disaster Recovery é o IP público, tá, pessoal? Então, se você precisa do IP público, você não pode estar com a conta em trial, você tem que colocar a conta em produção, tá bom? Aqui em configurações eu configuro o meu RPO, tá? Então, no caso, eu consigo definir aqui qual que é justamente o meu tempo de perda permitido, né? Então, qual que é o intervalo, tá? Então, você pode definir esse RPO e a ferramenta vai fazer um monitoramento do RPO para você, tá bom? O failover de teste automático, tá? Antigamente, inclusive, a gente conseguia fazer esse failover de teste automático só mensal, agora a Acronis já nos permite a gente fazer semanal também, isso aqui é bastante interessante, tá? Nós estamos falando de teste, pessoal, né? Então, eu recomendo você colocar semanal se for um ambiente muito crítico realmente, tá? Mas normalmente o mensal, ele costuma atender o tempo limite ali desse failover, né? Então, quanto tempo ele vai ficar testando, né, e tal. Isso aqui é importante também, porque às vezes pode acontecer da máquina dar algum problema e a máquina, ela tentar subir e não terminar. Então, o tempo do teste vai ser de 30 minutos aqui, não vai passar disso. Tá? E aqui a gente tem aqui as regras de firewall, tá, pessoal? O que eu consigo fazer que essas máquinas possam acessar para a internet e o que pode entrar da internet para dentro dessa máquina. Então eu tenho aqui uma configuração de senha de firewall. Salvo isso aqui, eu já tenho a minha regra de Disaster Recovery, salvei, precisa rodar um backup pelo menos para que tudo funcione, tá? Então, levando em consideração que tudo está funcionando,
aqui a gente tem até já um teste feito, tá, pessoal? Eu gosto de mostrar isso aqui, porque essa automatização do teste de disaster recovery é muito legal, porque você tira uma responsabilidade de você e do seu cliente, tá? Então aqui, ele trouxe aqui o print da minha máquina ligada, né? Isso aqui é muito interessante. Ele ligou a minha máquina automaticamente, tá? E fez o teste. Tem ali algumas coisas que a Acronis testa para validar se a máquina tá ligada. Realmente ele tira uma foto para validar. Olha, tá aqui, cara. Foi feito um teste no dia 17, tá? A 1h da manhã, e tá aqui o print da tela validando que a máquina subiu. Tá, ok? Então é assim que a gente faz a configuração aqui dentro, tá, pessoal? E agora vamos fazer um failover aqui pra gente ver como é que isso funciona, tá? Então, eu tenho esse botão aqui de failover, eu consigo fazer esse failover um failover de teste e um failover de produção, tá? Eu vou fazer um de produção para mostrar para vocês. Assim como eu faço uma restauração do backup, que eu escolho qual que é o ponto de recuperação que eu quero restaurar, aqui no DR também, tá? Eu posso pegar o mais recente, né, que foi agora das 10h11, eu posso pegar o mais anteriores, até de dias anteriores, tá? Quantos pontos de recuperação vocês vão ter aqui? Vai depender da retenção que você configurou no seu plano de backup, tá bom? Eu vou pegar aqui mais... Quanto backup você fez depois da configuração do DR, né, gente? Exatamente. Sempre isso. Exatamente, tá? Fica a dica que isso é muito importante, até quando você está vendendo a ideia para o cliente, porque vamos dizer que você está sofrendo agora um desastre justamente porque sofreu um ataque de ransomware. E aí seu último backup está comprometido. Então você não necessariamente quer subir o DR baseado no seu último backup. Você quer subir o DR no backup de ontem, de 2 dias atrás, 3 dias atrás. E aí também levanta aquela diferencial que a gente falou no webinar passado, da integração com o EDR, que se você tiver o EDR da Acronis, você pode antes fazer uma varredura no seu backup para garantir que aquele backup está limpo. Então ele aqui também entra como um diferencial na hora de fazer o disaster recovery. Porque agora, aí como o Felipe está fazendo, ele está fazendo de certa forma cega. Ele está escolhendo sem saber qual está limpo. Se ele tem aí o EDR, ele poderia antes ir lá, rodar uma varredura no backup, confirmar se ele está limpo e só depois subir o disaster recovery. Cara, é uma etapa a mais, vai levar uns minutinhos a mais do que o normal, mas vai garantir que você não está trazendo o problema todo de volta para sua organização, né? Boa, Luana, boa sacada. Se me permite, Felipe, eu queria fazer uma observação também em relação ao EDR, pessoal, claro, que é uma característica que as pessoas normalmente esquecem, tá? Vamos colocar dessa maneira. Vocês precisam lembrar que quando a gente trata invasões de ransomware, a primeira atividade que é executada é a remoção de agentes de proteção e desinstalações de sistemas de segurança, tá? O EDR da Acronis tem uma proteção para que isso não seja possível. Inclusive, o próprio usuário, mesmo logado como administrador, se a proteção estiver ativa no EDR, ele não consegue remover o agente, mesmo que ele queira, se o serviço estiver habilitado. Tá? Então, não se trata de um antivírus como qualquer outro que tem por aí, vamos colocar dessa maneira, tá? Onde a invasão é feita, ele vai lá, remove o agente, pronto, vou criptografar tudo aqui. O agente da Acronis não permite que isso seja feito, tá? E uma outra observação relacionada ao EDR que é muito importante, pessoal. O EDR ele tem limitações relacionadas a sistema operacional, não funciona com sistema doméstico, o sistema de workstation, tá? É o Windows 10 e o Windows 11. E relacionado ao Windows Server, também não funciona com discos dinâmicos. Muito importante ressaltar isso, porque a gente pegou alguns casos do pessoal que estava com disco dinâmico e ele não estava funcionando, tá? Voltando para o disaster recovery, essa questão de retenção, eu dou uma outra dica, tá, galera? No modelo Service Base, no Solution Base não, mas no modelo Service Base, que é o que está valendo para promoção, a partir de dezembro a gente botou uma funcionalidade muito interessante, gratuita que eu digo aqui, já inclusa no seu preço do backup, tá? Que é o backup contínuo, e ele traz um diferencial para o disaster recovery também, que é o quê? Bom, vocês sabem que não tem como ter um backup contínuo da máquina inteira, né, gente? Não dá. Mas todo mundo aqui, eu tenho certeza que se eu perguntar, tem um programa, um arquivo, uma pasta que ele trabalha o dia inteiro. Um Excel, às vezes, ali que seu financeiro está atualizando o dia inteiro, ou um RP que joga imagens o tempo todo nessa pasta, toda vez que faz alteração, e perder 1 hora, 2, 3 horas de trabalho daquele arquivo, daquela pasta, é um baque grande na sua operação. No disaster recovery, você vai subir sua máquina igual, mas você vai subir baseado no backup. Se o backup só foi feito 2 dias atrás, você perdeu 2 dias de trabalho. Se ele foi feito 10 horas atrás, você perdeu 10 horas de trabalho. O backup contínuo, você consegue, sem custo extra, selecionar alguns arquivos ou pastas que são essenciais para a operação do seu cliente. E toda vez que foi feita uma alteração naquele arquivo ou pasta, é feito automaticamente um backup daquilo ali. Então, fez uma alteração no Excel, salvou o Excel, sobe o backup. Botou uma imagem naquela pasta, sobe o backup. Isso quer dizer que quando você subir o disaster recovery aqui, vai ter algumas perdas por causa do último horário de backup, mas vai ser minimizado, especialmente no que é mais essencial para a operação do seu cliente, né? Então, no modelo por serviço, essa funcionalidade não tem custo extra. No Support Solução, você precisa do Ultimate, mas aqui não. Então, isso é muito bom para o disaster recovery, porque você pode trazer esse diferencial também para o seu cliente quando você está falando do restore do ambiente dele, né? Boa, Lana. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, vou pegar o meu backup aqui mais recente e vou clicar aqui em começar, tá, pessoal? Parece até brincadeira, tá? Mas a imagem, né, o backup do servidor do cliente já está, nesse momento, subindo na nuvem da Acronis. Já está na nuvem da Acronis, mas está ligando, tá, pessoal? Então, como é que eu consigo monitorar isso aqui agora, tá? Eu consigo vir aqui em Disaster Recovery, servidores, e tá aqui, ó, preparando o ambiente. Eu consigo vir em atividades aqui que ele já está criando a máquina virtual aqui, o backup já está lá, né? Então, ele está criando a máquina virtual, vai aplicar o backup dentro dessa máquina virtual e vai começar a ligar a máquina, tá?
Simples assim, tá, pessoal? Eu até costumo frisar bastante nesse simples assim, porque parece até brincadeira, porque quando a gente faz essa apresentação, o pessoal fala assim, pô, Felipe, mas eu tava vendo uma outra solução de disaster recovery aqui, que é complexo, que é isso e aquilo e tal. E o disaster recovery da Acronis tem essa característica de ser muito simples, tá, pessoal? Inclusive, E eu acho muito que foi. rápido, tá, gente? Eu acho que foi uma sacada incrível da Acronis, né, gente? Antes da Acronis, quando a gente falava de disaster recovery, a gente estava falando de disaster recovery, de projetos que custavam milhões. Nós estávamos falando, um projeto de disaster recovery era algo muito caro, né? Justamente porque o foco do disaster recovery antigamente era um foco em ativo-ativo, ou seja, parou aqui, levantou ali e o cliente muitas vezes nem percebe que parou de um lado e foi pro outro. E a Acronis teve uma sacada do tipo, gente, e se a gente tiver um tempo de parada mais pequeno, né? Ou seja, 5 minutos, 10 minutos, né? Mas e se a gente tiver um disaster recovery onde a gente tenha um tempo de parada, não seja ativo-ativo, né? Com isso, a Acronis conseguiu baratear um custo de disaster recovery, sei lá, em 95%, 99%, né? É muito. É muito. E atender ainda boa parte do mercado. Porque, sim, existe clientes que o disaster recovery da Acronis não vai ser útil, gente, tá? Aquele cliente que não pode ter um tempo de parada, né? E aqui a gente tem que colocar um detalhe importante. O disaster recovery da Acronis é um disaster recovery com tempo de parada, tá? Se o seu cliente precisa de um disaster recovery ativo, onde levanta aqui, ou caiu aqui, levanta ali, e o cliente e o servidor não perde nem ping, não é o disaster recovery da Acronis que você vai vender para o seu cliente. Eu vou fazer um asterisco aqui, tá, Felipe? A gente está chegando, em breve, um disaster recovery ativo através da Azure. Tá? Vai ser uma parceria da Azure, onde você vai ter o equivalente do que o Felipe está falando com a Azure. Então, você vai ter que contratar com a Azure ali, armazenamento, computação, etc. Com certeza vai ser mais caro do que você paga no projeto aqui, mas vai ser possível entregar o que o Felipe está falando em breve. Mas sim, no nosso data center, nesse formato, sempre vai ter uma pausa. Mas é o que o Felipe está falando, custo-benefício, né? Muito mais barato, e muitas vezes a pausa de alguns minutos não é impactante. E eu gosto também de frisar que essa pausa ela vai depender da complexidade da própria imagem que você está subindo. Você está subindo em um ambiente mais simples, sem tantas aplicações, mais leve, ele vai ser mais rápido. Você está subindo uma imagem em um ambiente bem mais complexo, maior, com mais imagens, aí ele vai demorar um pouquinho mais. Então isso também entra, né, até na própria equação aí da recuperação. Exato, tá? Mas é importante esse detalhe, tá, pessoal? Que nesse momento, né, até então, é um disaster recovery com tempo de parada, tá? Mas eu já adianto para vocês, cara, que se o seu cliente não é um banco, né, se não é algo que, tipo assim, que 5 minutos realmente seja impacte muito grande, ou se o seu cliente ele não pode parar, mas ele não tem um orçamento para bancar um disaster recovery de ativo, cara, um disaster recovery com 5 minutos, 10 minutos de tempo de parada é totalmente aceitável, tá? Então, pode entrar no plano. E nós estamos falando de uma redução absurda, tá, gente? De valores. Como eu te disse, projetos de disaster recovery ativo, nós estamos falando de projetos de milhões, tá? Investimento mensal de milhões. Eu nunca encontrei uma barata. Nunca. Não existe. É algo assim, impressionante. Até porque não existe, até porque que tem uma solução lá no outro lado do mundo que a gente não conhece. Mas assim, eu nunca encontrei. Até porque, tipo assim, a gente que é de infraestrutura aqui, né, Luana, a gente sabe que, cara, para que isso aconteça, esse ativo, ele requer várias coisas. Nós estamos falando de link de internet, nós estamos falando de equipamento ligado, nós estamos falando de um monte de coisa, né? Então, é impossível ser barato, né? E a Acronis arrumou um jeito de baratear que, pra mim, na minha visão, foi incrível, né? Tá? Mas voltando aqui, tá? Não é mais aqueles caminhões, né, que eu mostrei. Exatamente. Ali. Gente, eu fui para um cliente ano passado, eu fiz uma viagem e visitei mesmo presencialmente um cliente. O cara, ele tinha 2 data centers praticamente dentro de casa, porque ele tinha, acho que era 60 ou era 70 servidores físicos, tá? Físicos. E aí ele tinha isso num prédio, e ele tinha outro prédio com o mesmo número de servidor fazendo o disaster recovery dele. Pense quão caro não foi alugar aquele outro espaço, comprar todas aquelas máquinas, manter a replicação, equipamento, manutenção, atualização, mão de obra, para fazer essa replicação ali dentro de casa. Pense o quão mais barato não era subir isso para a nuvem. Exato. Tá. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente já tem a máquina, tá? Ela até já trouxe aqui o console, tá? Então se eu clicar aqui, eu consigo já ver, e eu já vejo aqui que a minha máquina ligou, tá? Eu vou até dar um Ctrl+Alt+Del aqui para mim logar na minha máquina, para vocês verem que não é uma imagem isso aqui, é realmente a minha máquina virtual rodando dentro da infraestrutura da Acronis. Tá, olha como foi rápido. Muito rápido, né? Nos testes que a gente faz aqui, pessoal, a gente normalmente tem a máquina ativa, e claro que isso aqui é um ambiente de teste, é um servidor que não tem nada instalado dentro, né? Mas a gente está falando ali de normalmente essa máquina nossa aqui costuma levar de 2 a 3 minutos para subir, tá? Realmente é muito incrível. Claro que uma máquina em produção, né? Você tem um banco de dados ali, vai ter o tempo de subir o banco e tal, isso, mas, cara, a entrega ainda assim é muito rápido, tá? 10 minutos que seja, que pare, não é nada, né? Imagina parar exatamente. Um dia, 2, 3 ali. Exatamente. Sem contar, pessoal, que comercialmente falando, como já mencionado pela Luana e pelo Felipe, tem um ditado muito claro no mercado que sempre diz assim, seu bolso é meu guia, né? Toda vez que o cliente fala assim, mas eu não posso ter 1 segundo de parada, ele pode até achar que não pode, até saber quanto custa não poder parar.
né? Você fazer os dois projetos, ó, esse aqui é o preço se você não tiver nada de parada, e esse aqui é o preço se você tem 10 minutos. Qual é que você Exatamente. quer? Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, gente, como muitos de vocês sabem, eu e o Felipe já fomos gerentes de data center, tá? Nós já fizemos administração de ambientes monstruosos. Isso há em torno de 7, 8 anos atrás, uma licença de VMware que permitisse uma replicação entre sites para DR, ela custava $150 mil, isso há 7, 8 anos atrás. Pra vocês terem uma ideia, fora hardware, energia, link de dados, gente, atualização, manutenção, ainda tinha as licenças que precisavam ser específicas para isso. Então a gente está falando de uma redução de custo. E aqui às vezes você paga R$200, né, Fausto? R$300. Exatamente, exatamente. Quem já usou e quem de fato precisa disso e já foi atrás de um DR, é micharia para eles. Literalmente a expressão que eles usam é: Felipe, Magno já aconteceu. Falou, cara, esse DR que vocês estão me propondo é troco de pão. Exato. Eu já vi parceiro decidir aumentar o que eles cobravam de disaster recovery, aumentar, porque eles tinham mais dificuldade vendendo o disaster recovery pelo preço que eles realmente poderiam vender do que é mais caro, porque o cliente esperava assim, especialmente cliente maior, né, esperava assim, vai ser bem mais caro, e aí ele entregava um preço barato, o cara dizia, isso não presta. Sim. Porque achava que era barato demais, eu já tive parceiro fazer isso. Sim, pois é. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. A máquina subiu, tá? Depois, a máquina, nesse caso aqui, o seu cliente já estaria trabalhando na internet, tá? Existe o processo de failback, né? De voltar o ambiente para dentro do ambiente da Acronis, que eu não vou colocar aqui. A ideia era só mostrar o recurso realmente, porque a gente já tem vídeos na internet mostrando como é que faz isso, tá? Então, a ideia aqui era realmente mostrar a funcionalidade ao vivo ali, como que funciona e tal, tá? A gente já tá em 1h40 de live aqui. Pode falar, Fausto. Felipe, é fora do assunto, mas eu vi no seu console, eu acho que é uma observação legal de mostrar para todo mundo, se você quiser. 2 minutos, eu posso mostrar uma funcionalidade nova que chegou na Acronis aí, que você já mostra para todo mundo? Claro, qual que é? Divide sua tela na tela de parceiro. Eu vi ela semana passada, já lançou, eu achei legal, então eu já vou mostrar, na de parceiro, não na de cliente. Eu não sei se vai aparecer nesse console aqui, Luana, porque esse console é o NFR. Não é específico de DR, mas tá vendo ali em cima, a Acronis AI, Felipe, lá na direita em cima? Sim, muito legal. Uma dica legal, a gente lançou agora, a Acronis está integrando tudo com AI. E aí a gente está disponibilizando esse chat para vocês agora, onde você pode conversar diretamente para o AI. Esse agente tem toda a nossa documentação e ele enxerga o que está acontecendo no seu console. Então, se você quiser, olha, o que é que eu preciso ter? O Disaster Recovery da Acronis aceita Linux? Você pode escrever aí, Felipe. A Disaster Recovery Acronis aceita o Linux? Aceita o Windows 10? E ele vai te responder. Ou, por favor, faça uma análise aqui das atividades abertas nos meus clientes. Você consegue ter esse controle da plataforma de uma forma muito interessante com o AI. Então, uma pequena dica que eu notei que já estava aparecendo aí, a gente lançou recente e vai ajudar muito a operação de vocês no dia a dia. Olha, ele já posta toda a documentação, ele bota... E um detalhe, né? Me respondeu em português, tá, pessoal? Os testes que eu tinha feito até então... Os testes que eu tinha feito quando lançou, ainda não... Eu perguntava se eu podia falar em português, ele falava que sim, mas continuava me respondendo em inglês. Agora já está respondendo em português, olha que legal. Muito bacana. Pequena dica, só porque eu vi aí quando você dividiu sua tela, eu acho que é legal para todo mundo aqui, todos os revendas, ter essa visibilidade, que agora a sua vida ficou ainda mais fácil, né? Exatamente, isso aqui é muito legal, vai ajudar muito realmente. Faz todo sentido. Voltando ali, só uma observação relacionada ao DR ainda, tá, pessoal? Quando a gente fala de custo novamente, vocês precisam lembrar que o DR, ele é cobrado por hora ligado, como já mencionado algumas vezes, e eu não sei se vocês pararam para entender o que é essa afirmação. Quando vocês têm um servidor em status de failover, vocês conseguem desligar este equipamento para que não seja computado os computer points por hora ligado. Tá? Então vocês podem desligar a máquina virtual que está em failover no final do expediente, por exemplo, e ligar no outro dia pela manhã, como já fizemos nos casos que os clientes precisaram. Desligar, tá, gente? Não é pausar, não. Se você pausar, vai continuar contando. Importante é desligar isso aí. E depois ligar. Tá? Isso propicia mais economia ainda, mediante o cliente que vai ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas ligado ali, tá? Eu vou dar 2 dicas em relação ao que o Fábio falou, tá? Dicas de vendas aqui, de estratégia de venda, tá, gente? Disaster Recovery, na verdade, é uma dica e uma explicação. Disaster Recovery, ele implica 2 custos. Você sempre vai ter 2 custos, tá? Um custo é fixo, é volume. Você sempre vai pagar o volume, não só o volume de backup, como o volume ali, entre aspas, de replicação, não é replicação, acho que todo mundo ficou entendido disso, mas da segunda cópia daqueles dados ali, que é o volume do Disaster Recovery, né, do espaço Data Center Disaster Recovery. Você vai pagar usando ou não, tá? Isso é importante contabilizar. Na promoção não vai pagar, vai estar gratuito, mas em geral você paga. Legal. E aí você tem o custo variável, que é o custo que o Fausto falou. E aí eu dou uma dica de vendas aqui para vocês, tá? Cada um vai decidir como vender isso da melhor forma, para a sua empresa. Então, tem 2 formas que o pessoal vende. Uma forma é, meu cliente precisa baixar os custos dele, eu preciso botar o mais barato possível para esse cliente. Então, eu só vou cobrar dele a hora de uso no mês que ele usar. Então, você diz para o cara, custa tanto por hora, você usou esse mês, você paga tanto, se não usou esse mês, você não paga nada. Só que essa estratégia, eu já notei, é ruim para algumas empresas. Por quê? Tem empresa que vai dizer para você, eu preciso do meu custo anual, eu preciso saber exatamente quanto eu vou pagar anual.
E tem empresa que fica com medo do custo variável. Apesar de ser um custo barato, ele pensa assim, vai que eu preciso naquele mês, de repente eu tenho um rombo aí, 20 dias de DR que eu usei. Então, o que é que alguns parceiros nossos estão fazendo que eu acho muito interessante? É o modelo que eu chamo o modelo de seguro de carro. Quando você bate seu carro no fundo da BMW, você não quer pensar, meu Deus, eu tenho que pagar tanto para meu seguro cobrir o conserto daquela BMW. Está pago, né? Ele vai lá, você dá os dados, ele paga ali o conserto da BMW. Você pode vender o Zastrikov da mesma forma. Como? Você vai fazer um cálculo lá, quanto é que em um ano um cliente meu usa de DR? Em média, vamos dizer, ninguém usa mais do que 10 dias, ninguém usa mais do que 15 dias. Vamos usar 15 dias de exemplo. Você pode fazer um orçamento de 15 dias ali de DR. Quando você bota 15 dias, sei lá, vamos dizer que é R$3.000, R$2.000. Isso pode parecer muito para pagar de vez. Mas se você pega R$2.000 e divide em 12 meses, parcelas ali de menos de R$200 por mês, fica suave. Então você pode fazer um contrato para o seu cliente. Ó, aqui é o mensal que você vai pagar, embutido já tem 15 dias no dia de DR. E aí você tem duas estratégias que você pode usar. Ou um cliente vai pagar o outro, ou seja, esse cara pode usar 20 dias, mas esse cara vai usar 10, então eu não tenho que me preocupar porque um foi pagando o outro. Ou você pode dizer para o cara, acima de 15 dias você paga um extra de tanto por hora, um extra de tanto por dia. A maioria deles não vai usar 15 dias. Então, se o cara não usou 15 dias, você lucrou mais. Você já pagou ali, já está pago. Se ele usou os 15 dias, você não teve prejuízo, porque já está pago. Né? Então, isso te dá uma forma interessante de você fazer um preço fixo, não ter que ter toda a dor de cabeça de explicar para o cara a questão de compete point, de horas, de não sei o quê. Ele tem um preço anual já imprevisto, já embutido, e até o seu time não tem que ficar todo mês quebrando a cabeça quantas horas aquele cliente usou, porque já está embutido no contrato dele. Você só tem que olhar se ele passou no anual ali o máximo de 15 dias que você deu a ele. Então, uma dica que já tem alguns parceiros usando e gostando para simplificar todo o processo de venda de disaster recovery. Bom, pessoal, é isso, tá? Queria saber se alguém mais tem alguma dúvida aí sobre o que foi falado, tá? Se alguém quer colocar algum ponto aí, tá? Porque basicamente o que a gente já colocamos aí 1h50 de conteúdo para vocês. Quase 2 horas de novo, né, Felipe? Pois é. E, então é isso, a ideia do que a gente queria passar para vocês hoje era isso. Tá? Acredito que foi bem produtivo, teve bastantes insights interessantes, tá? Alguém tem alguma dúvida, fica à vontade para abrir o microfone ou colocar a dúvida ali dentro. O Breno colocou ali no Microsoft 365 SharePoint, tem essa opção? Já até respondeu, né, Luana? Não, infelizmente não tem, tá, o Breno? Até porque a gente teria que simular um ambiente do SharePoint para fazer um DR disso, né? É totalmente inviável, tá? Então quem faz o DR do SharePoint é a própria Microsoft. A Microsoft não faz DR de SharePoint, a gente só faz backup, não existe DR de SharePoint. Não existe. Né? O que a gente consegue fazer é justamente o backup disso, né? Deixar seguro ali os dados que estão no SharePoint, não só no SharePoint, mas em todo o Office 365 a gente consegue proteger. Tá. E tá chegando o backup de Entra-ID, inclusive, agora, viu, Isso, gente? boa, Luana, porque tem muitas listações que a gente perde por conta que não temos o Entra-ID, o backup do Entra-ID. Isso aí vai ser bem interessante. Vai chegar. Tá. Vamos lá, pessoal. Então é isso, tá? Queria agradecer a presença de vocês. Antes da gente encerrar, vamos fazer aquela tradicional foto, né, do nosso encontro aqui. Então, se vocês puderem aí abrir a câmera agora, que a gente vê quem que é a pessoa que deixou ligado aí e foi embora, né? Tá vendo? Pois é. Importante. Vamos lá, pessoal. Deixa eu preparar aqui a foto. Só um minuto. Aí o Elder tem uma... Pergunta? Acho que ela não foi liberada. Aí, ó, o pessoal deu mole. Eu pedi pra liberar, tá vendo? Deixa eu entrar sem liberar. Já liberei, Elder. Pode falar, Elder. Fica à vontade. Esperar o Ronaldo aqui também, que tô vendo. Era justamente, boa tarde, era justamente para só justificar que eu cheguei um pouco atrasado, eu estava em outra reunião, mas deu para pegar, eu já tinha visto alguma coisa sobre, né? E era só para liberar o microfone mesmo. O bate-papo foi muito bom hoje, muito produtivo. De qualquer forma, esse vídeo vai pro YouTube, tá, pessoal? Então depois vocês podem me cobrar o link ali, a gente vai colocar no grupo ali também, tá? Vai estar lá no YouTube o vídeo para vocês assistirem de novo, quantas vezes for necessário. E semana que vem tem treinamento de segurança cibernética, um produto que tem crescido muito no Brasil, muito interessante, para cliente aí que está preocupado com a LGPD também, especialmente, quem tem sofrido ataque de phishing. Então, espero ver todo mundo aqui também semana que vem. Né? Se o Quintiliano tá aí, mas o Quintiliano é um parceiro nosso ali que está muito interessado aqui. Eu acho que ele já saiu, estava aí no início. Então semana que vem, terça-feira, mesmo horário, a gente vai fazer uma live também para falar do SAT, né, que é o treinamento de segurança, conscientização de segurança cibernética, tá, que é muito interessante, tá, e que também é um produto que está em promoção, 50% de desconto nesses 6 meses, né, Luana, que não é mais 6 meses, é 5 meses. Esse tá? não é gratuito, né, esse é 50%, gente, mas já é um desconto. Já ajuda, né? Vamos lá, pessoal, então sorrisão para a foto aí, 3, 2, 1... Boa, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Foto também, Felipe. Pode deixar, vou te mandar. Bota aí no chat, que eu quero ela Pode também. deixar. Tá, então, pessoal, Foi um prazer, gente. Tô encerrando por hoje. Agradecer a presença da Luana mais uma vez e agradecer a presença de todos vocês que participaram aí, tá? Realmente só faz sentido a gente fazer isso aqui se tiver a participação de vocês, tá? Então, muito obrigado e vamos almoçar, né, pessoal? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Felipe Faustus Wagner, segura aí um segundinho.
Pode deixar, sim, Valeu, segurança. gente. Até Valeu, semana que pessoal. vem. Tchau, parabéns pela live. Obrigado. Obrigada. Desligar a gravação, né? Já desliguei. Vocês. Ok, legal. Só aproveitando a oportunidade, gente, fora